Muito bem, vamos discutir então, primeiro essa suspensão das contas dos bolsonaristas e segundo dessa própria ação da AGU, né? Adriles, eu queria começar por você. Se a gente for analisar, é papel do Senado Federal e responsabilidade do Senado Federal a fiscalização do próprio Supremo Tribunal Federal, né? Só que aí o próprio presidente da República tem que fazer algo. Nós vivemos numa zona institucional ou é impressão minha? A gente vive, sempre fala que a gente tem salvaguarda das instituições, né? Mas eu acho, primeiro, a salvaguarda das instituições é um certo conflito, sim, permanente entre as instituições. Conflito no seguinte sentido, conflito civilizado. Um vigia o outro, né? O Supremo vigia da nossa Constituição e das nossas instituições democráticas, que deveria ser o Supremo Tribunal Federal, se transformou num fator máximo de instabilidade que persegue e cala vozes dissonantes. É muito estranho, ainda que fosse verdade, ainda que seja verdade, que essas críticas dessas pessoas que tiveram suas contas suspensas podem ter se cedido, que só manifestantes que apoiam o presidente, que apoiam o conservadorismo, sejam sistematicamente atacados, perseguidos e cerceados em sua liberdade de expressão. Isso é uma manifestação, é um sintoma dessa ditadura de um progressismo, que é aquilo que Gramsci falava, né, ocupar todos os lugares nas esferas culturais, políticas, intelectuais. E isso se manifesta muito claramente no Supremo Tribunal Federal. São 8 ministros indicados pelo lulopetismo e que são extremamente progressistas. E o progressismo ele atua de uma forma ditatorial no seguinte sentido, Paulo. Ele pressupõe um certo elitismo, de perceber eles, progressistas, que sabem mais das condições morais e éticas de formação da sociedade do que o próprio povo. Então, o que acontece? É uma coisa complicada e sutil, e perversamente sutil. Eles não se sentem nem um pouco tolhidos em calar as vozes daquilo que eles acham que foge ao escopo da evolução da sociedade. Esse é o problema de ter um só tipo de pensamento hegemônico dentro de uma instituição tão séria como o Supremo Tribunal Federal, que está sendo um fator de instabilidade, censurando, cerceando voz e tornando o Brasil uma espécie de ditadura subliminar e silenciosa do judiciário. É muito grave o que a gente está percebendo agora. Deixa eu te ouvir um pouco, Joel. Bom, em primeiro lugar, eu quero começar aqui deixando um elogio do governo Bolsonaro. Vejam só, a AGU entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade aí, ou seja, por mais que, se critique um pouco ela, tá tomando esse papel, mas eu acho que isso é próprio aí do momento que a gente vive. Mas entrou pelo caminho institucional de combater aí uma decisão do Supremo. Não ficou fazendo bravata para o chiqueirinho do Palácio, não ficou tweetando coisas, não foi. Foi o caminho institucional, vamos ver se será bem sucedido ou não. Vejam, pode até se criticar a presença de ministros, talvez progressistas, no Supremo, né? Talvez como o Barroso, embora o Barroso seja justamente também um daqueles ministros que combate a corrupção, né? Que tem uma interpretação aí mais dura do combate à corrupção. Agora, chamar o Alexandre de Moraes de um ministro que seria dessa safra progressista do lulopetismo não tem o menor cabimento. Alexandre de Moraes entrou em 2017, aí é um cara de direito e que está tomando também essas medidas. Eu conversei com amigos advogados que me mostraram com bons argumentos como a decisão do Alexandre de Moraes tem muitos e sérios problemas, né? Não define bem quais crimes ali estão sendo coibidos. Ele usa isso de suspender perfil, isso não consta na nossa legislação, no Código Penal, não seria um caminho desse, não tem prazo para coisa, então é uma decisão muito estranha. Acho que são bons motivos para se colocar contra ela, por diversos motivos aí, ela deve sim ser inconstitucional. Agora, não vamos deixar também que esse debate caia para o lado errado, né? Nenhum desses perfis perdeu ou foi suspenso por ter manifestado opiniões de direito. Não, são perfis que fazem parte de uma organização de perfis, de uma associação de perfis que fazem difamação, calúnia e divulgam fake news adoidadamente. É isso que está em jogo, não a defesa de uma posição. Todas as posições, praticamente, são legítimas de ser defendidas no espaço público. Tem condutas que não são legítimas. A conduta de formar verdadeiras milícias digitais para operar nas redes sociais não é legítima. Agora, a maneira pela qual Alexandre de Moraes agiu também aí parece que foge ao escopo do STF e da nossa Constituição. Ou foge ao escopo da Constituição, ou é um legítimo cerceamento de vozes que estão produzindo fake news e ofensas.
É muito complicado estabelecer exatamente esse tipo de inquérito de fake news, que fake news, para quem julga, é sempre a mentira do outro, ou a falta de percepção da realidade que você vê que é dissonante com a sua. É esquizofrênico, mas é isso mesmo. É nesse sentido que eu acho que a ideologia penetra na cabeça desses senhores. É mais complicado ainda quando o próprio Senado, que deveria julgar os desmandos, os supostos desmandos do STF, não faz nada porque, de alguma forma, tem um certo conluio subliminar com juízes, porque metade do Senado é investigado e o Senado e o Supremo não faz nada. Então, você acha que é possível, Adriles, você acha que é possível um dia a gente ver no Brasil um impeachment de um ministro do Supremo? Deveria ser um sintoma. Sintoma não, uma coisa benemérita em relação ao amadurecimento democrático, pelo menos estabelecer um processo de impeachment. Porque não há sequer a possibilidade de um processo. O Alcolumbre fecha tudo. O Senado, ou por medo, ou por receio, ou por esse suposto respeito a uma instituição, que não é respeito, é leniência em relação ao abuso de poder perpetrado pelo Alexandre de Moraes, não faz nada. Ou seja, troca-se, confunde-se covardia e medo com diplomacia. Esse é o problema principal do Brasil. O que se chama diplomacia e bem-estar entre os poderes, na verdade, é um sistema de conluio que um passa pano para outro o tempo inteiro. Okay. Isso é completamente absurdo. E mais uma vez, Joel, liberdade de expressão, meu caro, ela pode e deve sobrar para um caráter que às vezes pode parecer incisivo e ofensivo. E fake news é sempre a mentira do outro. Então, estabelecer inquérito de fake news é falso. Se você quiser processar alguém, você já tem os devidos caminhos legais, calúnia, difamação, etc. Joel. Só finalizando, então a ADIM está protocolada ali, que bom, vai ser avaliada e julgada. Agora, eu sempre digo, porque já vieram me questionar também, Joel, mas é porque é contra pessoas que você não gosta. De fato, eu não gosto desses caras que estão sendo aí. Mas eu posso dizer com total tranquilidade, se pessoas que defendem as minhas posições, que defendem até os políticos que eu gosto, estiverem se comportando dessa maneira, promovendo fake news, caluniando, fazendo ataques, tentando gerar linchamentos virtuais, pode tirar o perfil deles sem problema nenhum. Para mim, para você ter o direito de ter um megafone no espaço público, e a rede social é esse megafone, você tem que ter também, todo o direito, ele tem também uma responsabilidade. Você tem que usá-lo com responsabilidade. Agora, de novo, que isso tenha vindo de uma decisão muito problemática de um ministro do Supremo, eu concordo. É um ponto negativo e que possivelmente deve fazer essa decisão cair. Agora, ficar chorando as pitangas porque perfil de caluniador e fake news está sendo tirado, de jeito nenhum, mesmo se fosse de gente do meu lado, hein?